a partir desse momento, deveria estar transmitindo. Eu só vou esperar, como sempre, um pouco a confirmação. Tem sempre um tempo de espera. Como provavelmente está sendo transmitido, já vou dizendo para quem está assistindo que a gente já vai começar. Esses são aqueles costumeiros minutos iniciais de preparação. Tudo aqui demora para abrir a página inicial lá no Facebook. Aqui. Ok. O meu consta já aqui. Estão me vendo. Aqui no meu também. Aqui está tudo muito devagar, negócio. Eu estou querendo abrir aqui também para poder ver os comentários. Ah, estão aqui os comentários. Ok. Tá diferente a página para mim aqui agora do Facebook. Não sei o que aconteceu. Tentando... Desculpa aí, gente. Daqui a pouquinho já começa, tá? Eu que estou todo enroscado aqui, que não... Os comentários... Ah, estão aqui os comentários. Nossa. Bom, eu vou começar mesmo assim. Está aumentando o número de participantes. Depois eu vejo aqui como acessar os comentários. Então, bom, podemos começar. A gente pode combinar assim, Salomão, Luciana, se vocês quiserem na minha fala inicial, que o vídeo de vocês, a tela de vocês apareça na live, vocês deixam o vídeo acionado. Se vocês quiserem que não apareça, vocês desativam a câmera, né, a webcam, e aí aparece só eu. Quer dizer, na live aparece sempre só quem está com a câmera ativa. Tá? Mas fiquem à vontade se quiserem ativar ou desativar. Então, dando início aqui a essa TV do FEBC, boa tarde a todos que estão assistindo nesse momento, bom dia, boa noite para quem assistiu em outros momentos. A TV do FEBC dessa semana é um pouco diferente das anteriores. Hoje o tema é de interesse, diria que exclusivo da UFABC, em particular dos docentes da UFABC. A gente vai falar sobre o processo eleitoral para as diretorias da ADUF-ABC. Então, eu estou aqui, eu sou Armando Capucci, estou como presidente da comissão eleitoral. Sou também vice-presidente da atual gestão da ADUF-ABC, mas não estou aqui no papel de vice-presidente. Estou aqui no papel de presidente da comissão eleitoral para apresentar um pouco o processo eleitoral que vai ter início, que já teve início, mas vai ter as eleições agora, dia 20, segunda-feira. Então, vou fazer uma breve apresentação desse processo. Vai ser bastante técnica essa apresentação, mas, enfim. E também, depois da minha fala, os
o presidente, o candidato a presidente e a candidata a vice-presidente da única chapa que se apresentou para a diretoria executiva vão fazer uma apresentação da chapa aqui para vocês. E quem quiser fazer alguma pergunta, tecer comentários, como sempre na TV do FBC, usem os comentários aqui do Facebook, ok? Então, assim, vou primeiro falar das eleições, que alguns já sabem, outros vão saber agora quando eu for falar. A gente tem o mesmo número de candidaturas para o número de vagas disponíveis, mas o processo eleitoral vai ocorrer mesmo assim, porque é importante esse processo eleitoral como forma, inclusive, de legitimação dos nossos colegas que vão assumir o sindicato a partir do final do mês. Assim como a chapa única, né, para a diretoria executiva, submeteu a todos nós filiados uma carta-programa, uma carta de princípios, então assumindo certos compromissos junto aos filiados do sindicato, a participação dos sindicatos nesse processo eleitoral, mesmo se as eleições começam praticamente decididas, porque não são chapas únicas, né, é importante como forma de legitimação política do sindicato, né? Então, aqui fica já de início um convite a todos e todas filiados e filiadas a participar desse processo, participar das eleições no próximo dia 20. Tá? Essas eleições, diferente das anteriores, vão se dar de forma online, por motivos óbvios, por causa da pandemia. Isso foi uma decisão de assembleia, na assembleia que a gente aprovou a realização das eleições e das normas, a gente aprovou que seria de forma online. Eu vou, no final dessa minha fala, vou falar uns dados bem técnicos de como a coisa vai ocorrer, tá? Mas já adianto que a gente vai usar o sistema Siga Eleição da UFABC. Tá? Para apresentar o processo eleitoral, acho importante, embora acho que a maioria que tenha conhecimento, falar um pouquinho da estrutura do sindicato, né, da nossa seção sindical. A começar pelo fato que, de fato, não somos um sindicato isolado, somos uma seção sindical de um sindicato nacional, que é o ANDES. Né? Então, somos uma parte independente, mas é uma parte, uma seção sindical de um sindicato nacional, que se organiza, principalmente nacionalmente, através de uma direção nacional, e as seções sindicais que se espalham pelo país têm uma estrutura própria. Todas muito semelhantes, mas é uma estrutura própria. Né? No nosso caso, a do FBC se organiza em termos de instâncias deliberativas. Né? A gente tem 3, Assembleia Geral, que não obviamente, não passa por um processo eleitoral, e 2 instâncias colegiadas que são definidas a partir do processo eleitoral, a diretoria executiva e a direção colegiada. A diretoria executiva é aquela direção que todo mundo conhece, né? A direção que, de fato, conduz o sindicato, a seção sindical, né? E a direção colegiada funciona como se fosse um conselho fiscal, né? Um órgão colegiado que contém a diretoria executiva com outros membros que são chamados representantes de base. Né? Então, a diretoria executiva, que é aquela responsável pela condução da seção sindical no seu mandato de 2 anos, ela é formada por 10 cargos, né? E essa já adianta que é a primeira vez que a gente tem uma chapa que apresenta 10 nomes para ocupar esses 10 cargos. Né? Essa diretoria que vai ser a 5ª diretoria eleita, ou a 6ª, se a gente considerar a primeira que foi provisória, foi instituída em assembleia, que fundou a seção sindical. Essa vai ser a 5ª diretoria eleita, vai ser pela primeira vez uma diretoria completa. Né? A direção colegiada, por outro lado, a gente já está há 2 mandatos, 2 gestões, né? 4 anos sem direção colegiada, porque não houve candidatos. E nas gestões anteriores, a gente teve alguns membros, né, da direção colegiada
Mas, de fato, a direção colegiada foi pouco acionada, né? Nos primeiros anos, principalmente, que eram anos de consolidação da UFBC, na verdade, ainda estamos em consolidação, mas eram ainda mais, né, naqueles tempos. A diretoria executiva já praticamente dava conta do que precisava ser feito, enfim. Então, foi acionado, mas foi pouco acionado. Então, é um órgão colegiado que tem pouca ou quase nenhuma história, né? Então, também tem, pela primeira vez, candidatos para preencher todos os cargos disponíveis. Como eu falei, a direção colegiada ela é formada pela diretoria executiva, né? Então, essa parte já vem pronta, digamos assim, e representantes de base, que são representantes por centro, tá? A quantidade de representantes depende de quantos filiados cada centro tem, né, no momento das eleições. Por isso que quem viu os detalhes das eleições pode entender que no CMCC a gente tem um representante, uma chapa, né? Quando eu falo um, é sempre titular suplente, né? Uma chapa titular suplente para o CMCC, 2 para o CCNH e 3 para o SEX, tá? Funciona cada grupo de 50 filiados ou fração disso, é um representante. O CMCC tem menos de 50, então um representante. O CCNH tem entre 50 e 100, portanto 2. E o SEX tem... Perdão, desculpa, falei 50 não. Cada grupo de 25 ou fração disso, né? Temos atualmente 114 filiados, né? Então, eu estava fazendo as contas, perdão, fazendo a informação errada. A cada grupo de 25 ou fração, temos um representante. O CMCC tem menos de 25 filiados. O CCNH tem entre 25 e 50. E o SEX tem entre 50 e 75. Não vou lembrar dos números exatos, mas são nessas faixas, né? Então, pela primeira vez, a gente tem uma chapa candidata para o CMCC, 2 para o CCNH e 3 para o SEX. Então, a próxima gestão do sindicato, da seção sindical, a do FBC, vai ser, pela primeira vez, completa em todos os sentidos. A diretoria executiva e a direção colegiada. Dito isso, o processo eleitoral, então, cada filiado ou filiada eleitor vai participar de 2 processos eleitorais, 2 escolhas, né? Uma para a diretoria executiva, nessa todos os filiados participam, e a outra para os representantes do seu centro, né? Então, aí são 4 processos eleitorais simultâneos, na verdade, né? Mas cada eleitor vai participar de 2, né? As eleições, como eu falei, vão ser na segunda-feira que vem, dia 20 de julho. Vão se dar através do SIG Eleição. Então, o acesso, isso será mandado por e-mail a todos os filiados e filiadas eleitores. Mas eu já adianto aqui. A maioria de nós, talvez aqueles que chegaram há pouco tempo na UFBC não saibam, nunca tenham participado de um processo eleitoral online na UFBC para representantes de centro, outras eleições. Mas é o mesmo sistema. Você entra no link que vai ser oferecido, entra com seu e-mail institucional, sua senha institucional, e aí você vai aparecer na tela as eleições às quais você pode participar. E aí você participa de cada eleição, inclusive, se for o caso, anulando o voto, enfim, né, com todas as escolhas compatíveis com o processo eleitoral, e pronto, é extremamente simples, tá? E vai ficar aberto das 8 às 20, né, na segunda-feira, dia 20 de julho. Os resultados são divulgados quase que imediatamente após a conclusão das eleições, então já na segunda-feira vamos conhecer os resultados. E as 2 novas diretorias tomam posse no dia 24 de julho, numa assembleia que será ainda convocada. Acredito que sejam as informações mais relevantes para o processo eleitoral, mas se alguém que estiver acompanhando nesse momento, né, tiver alguma dúvida, algum questionamento, aí aproveita e coloca aí nos comentários, depois das falas do Salomão e da Luciana, que eu vou apresentar agora, que eu só mencionei antes de apresentar.
eu respondo esses questionamentos. Tá? Então, a partir de agora, a gente aproveitou essa ocasião para a chapa única, para a diretoria executiva, né? Através de seus candidatos a presidente e vice-presidenta, que é o Salomão Ximenes e a Luciana Pagliarini, respectivamente, fazerem uma apresentação da chapa, né? Se houvesse mais chapas, a gente provavelmente promoveria um debate, mas não é o caso. Então, vou passar a palavra a eles e, em seguida, no final dessas falas, a gente vê se tem algum comentário, ok? Então, é isso. A palavra para Salomão, Luciana, não sei como vocês se organizaram, hein? Professor Capucci, obrigado pela apresentação. Aí pediria que você gentilmente pudesse ficar aí na tela também, dividindo comigo. Uma das dificuldades que eu tenho como professor nesse momento de isolamento, né, físico é falar para a tela sem seres humanos do outro lado. Espero nunca superar essa dificuldade. Tá? Para ficar... Tá bom. Mas agradeço, né, essa oportunidade que é aberta pela comissão eleitoral nesse momento de enfim, apresentar um pouco a nossa ideia de chapa, como que essa chapa é constituída, qual a sua ideia básica, e falar um pouco do que a gente tem acumulado aí como perspectivas e desafios para a nossa associação, né? Então, agradecer essa oportunidade que a Comissão Eleitoral e a gestão atual, que é responsável pela criação da TVAD, né, e a consolidação desse espaço nosso de diálogo, de conversa, de debates, que eu acho que é uma coisa que precisa ser reconhecida já de antemão como uma conquista aí, né, da nossa associação nesse momento difícil, né? E, enfim, que com o apoio de todo mundo a gente espera dar continuidade a esse canal de interlocução entre os docentes da UFABC, mas também, né, com a comunidade da universidade, externa à universidade em geral. Então, mais uma vez, fazer esse agradecimento, né? Eu sou Salomão. Neste momento, né, na composição da chapa que nós constituímos, eu me coloco nessa posição de candidatura a assumir a presidência da UFABC, né? E essa nossa chapa, como bem colocou o professor Capucci, ela se apresenta como uma chapa à diretoria executiva da nossa associação com uma composição completa, né, com os 10 candidatos à composição da próxima gestão, além de mim, né, que, enfim, sou vinculado ao SEX e ao bacharelado em políticas públicas, né. Temos um conjunto de 9 outros colegas, a professora Luciana Pagliarini, que vai dividir essa apresentação comigo. Nós seremos breves também, eu queria já adiantar isso. Nos trata aqui de entrar nos detalhamentos todos. A gente, né, acabei de compartilhar aí no Facebook, no link para o nosso vídeo, o link da nossa carta e das diretrizes e princípios que foram divulgados, para quem tiver interesse em fazer a leitura, nos dar um retorno para um aprofundamento dessa conversa, né? Mas, além de mim e da professora Luciana Pagliarini, que é do CCNH, nós temos, e candidata a vice-presidenta, nós temos a professora Regimeire Maciel, vinculada ao SEX, para a candidatura à Secretaria-Geral, o professor Rodrigo Dias, do CMCC, candidato a primeiro secretário, a professora Carolina Moutinho Pinho, do SEX, candidata a tesoureira-geral, a professora Andréa Santos Baca, do SEX, candidata a primeira tesoureira, a professora Carolina Gabas Stuck, do SEX, candidata a diretora de Relações Sindicais, Jurídicas e Defesa Profissional, o professor Fernando Cássio, CCNH, a diretoria de Imprensa, Comunicação e Cultura, e, além desses 8, temos 2 candidaturas às representações regionais da associação, o professor Francisco de Assis Comaru, do SEX, candidato a diretor regional de Santo André,
O professor Camaru é, deste grupo todo, o único que compõe a atual gestão, né, que teve a oportunidade de compor a gestão que se encerra agora no dia 24 de julho, e a professora Luciana Travassos, do SEX, também candidata a diretora regional de São Bernardo do Campo. Portanto, esse é o nosso grupo, né? Vocês vejam que, enfim, reflete bastante do que é o balanço que o Capucci coloca da própria filiação hoje à nossa associação entre os centros, né, com o peso do SEX, que é o maior centro da nossa universidade também, mas, por outro lado, né, na medida do possível, consegue também aqui na nossa composição apresentar colegas de Santo André, de São Bernardo, e vinculado aos 3 centros que compõem, os centros interdisciplinares que compõem a UFABC. Nós entendemos que isso, de antemão, é um aspecto importante da nossa chapa. Então, dito isso, né, eu vou trazer alguns elementos assim muito gerais, só para que quem está tendo o primeiro contato conosco nesse momento e vai ver esse vídeo em seguida, antes do dia 20, da segunda-feira, peço que todo mundo agende, né, não esqueçam de participar desse processo eleitoral, da importância de participar no dia 20, dizer o seguinte, assim, falar um pouco do contexto em que se constituiu essa nossa chapa, essa nossa proposta, e como, né, ela se constituiu. Então, é um grupo que basicamente, né, se encontrou e se constituiu neste processo dos últimos meses de crise social, política, econômica, sanitária em que nós vivemos, né, a crise da Covid-19, e que se encontrou, sobretudo, nos espaços propiciados por nossa associação, né, abertos pela atual gestão, para o debate sobre as formas de enfrentamento desta crise, tanto no seu aspecto geral, quanto que respostas a universidade, né, a UFABC especificamente, daria ao impacto que essa crise vem causando, né, e lamentavelmente tende a se agravar, né, ainda estamos nesse momento de agravamento desta crise, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, que são tarefas, né, básicas de qualquer um de nós que compõe a universidade. Então, é isso, ou seja, eu estou colocando este aspecto para dizer de antemão, e que isso fique claro para o conjunto de associados da UFABC e de mais membros da comunidade, que não se trata de uma chapa constituída em torno de uma plataforma, de um programa, né, pré-concebido ou pré-estabelecido neste processo. Ou seja, é uma chapa que surge da necessidade de continuidade do trabalho da nossa associação, né, e surge com esta preocupação comum compartilhada, que é a preocupação tanto de dar continuidade a este trabalho, como a preocupação de compartilhar e de fortalecer os debates coletivos na universidade sobre as soluções e as propostas e os desafios comuns que nós temos para enfrentar a crise do presente e as crises que vão se apresentar no futuro. Então, essa é assim, o processo de constituição dessa chapa de fato, digamos assim, um processo bastante horizontal e dialógico, tanto que a gente pode abrir isso aqui para o grupo, né? É importante colocar, deixar isso transparente, que a própria composição das propostas de cargos aqui, quem assumiria a presidência, né, foi uma discussão que aconteceu de uma forma bastante horizontal, e a nossa perspectiva é tocar essa gestão com essa ideia de bastante horizontalidade, divisão de tarefas, porque, como eu disse, no limite não havia de antemão nenhuma candidatura pré-apresentada à presidência ou a qualquer um desses postos, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que essa nossa chapa, né, ela nasce também deste processo de debates que nós tivemos nos últimos 4 meses, né, e que é um debate em que nós precisamos, de um lado, reconhecer o esforço que foi feito pela comunidade da UFABC, inclusive por nós todos que compomos essa chapa,
no sentido de nos colocar à frente, e aí com acertos e com erros, né? Isso não tem problema nenhum em reconhecer isso nesse momento, mas nos colocar e não nos omitir no enfrentamento dos graves desafios que estão colocados para a universidade hoje, né? Ou seja, então todos nós que estamos nesse grupo, em alguma medida, colocamos, digamos assim, popularizando um pouco mais, a nossa cara à tapa no sentido de defender propostas, de defender posições a serem assumidas pela associação e pela universidade nesse contexto, né? Então, nasce disso e, portanto, do reconhecimento de que a UFABC tem e a sua associação teve um papel importante, né, na construção de um debate bastante rico para o enfrentamento dessa crise e também uma postura, isso é sempre importante ressaltar, né, às vezes a gente perde de perspectiva o fato de que, em geral, a comunidade da UFABC foi muito colaborativa na construção das alternativas e das propostas que foram colocadas nesse contexto, né? A própria Associação dos Docentes, sobretudo em relação ao último período, para se pensar as alternativas de médio e longo prazo, se consolidam, sobretudo, em torno do quadrimestre suplementar. Desde o início, isso nós temos acordo bastante forte na chapa, adotou uma postura colaborativa no sentido de pensar melhores soluções, né? Se a gente olha para fora da UFABC, para outras associações, inclusive docentes, filiadas ao Andes ou não, né, é possível perceber que outras possibilidades estariam em discussão, né? Inclusive possibilidades de uma oposição mais cerrada a qualquer medida de ensino não presencial no contexto da pandemia. Então, é uma chapa colaborativa, de diálogo, de produção de alternativas, nasce dessa experiência, e aí, para ir finalizando, também reivindica, neste processo, a tarefa, que é uma tarefa coletiva, que o Capucci colocou, de construção da nossa associação docente, né? Nós reconhecemos que esse processo eleitoral, e daí a importância da participação de todo mundo, a gestão anterior e a gestão que vai se iniciar, são uma parte de um processo inconcluso, necessariamente inconcluso, de construção da nossa associação docente, que ainda se encontra em processo de construção, de consolidação, de ampliação, de criação das suas rotinas de trabalho, das suas instâncias. Então, não é à toa que nós temos agora o que é uma conquista nesse processo coletivo de construção, não é um mérito só dessa chapa, né? Mas temos candidaturas para todas as posições, tanto da diretoria executiva quanto das representações de base que compõem a diretoria colegiada. Isso é um aspecto importante nesse processo de construção. Então, temos aí que olhar isso também como um desafio do conjunto de associados da UFABC, e essa perspectiva de olhar para uma necessidade de ampliação e de fortalecimento da nossa associação. E também é uma chapa que reivindica também e se reconhece no trabalho, nas linhas gerais, na dedicação, no esforço que a gestão atual da associação, encabeçada pela professora Maria Carlotto, professor Capucci na vice-presidência, enfim, e os demais colegas, tiveram ao longo dos últimos, né, a professora Maria Carlotto, no caso, o professor Capucci, nos últimos 4 anos, nesse processo de construção e consolidação da associação. Então, nós também nos vemos e reivindicamos, ainda que não seja uma chapa de continuidade, né, isso fica claro na própria composição, no sentido de que nós temos uma renovação bastante importante aqui dos nomes, mas ela reivindica, ela se reconhece em muitas das ações, muitas das iniciativas e das posturas que foram adotadas pela gestão atual, né, nas suas linhas gerais. Evidentemente que cada um de nós, inclusive nós que compomos a chapa nesse contexto em que ela foi composta, vamos apresentar divergências ou convergências a aspectos específicos desse processo, mas em linhas gerais nós reivindicamos aqui alguma linha de continuidade desse trabalho e expressamos, né, assim, inclusive a nossa gratidão aí à gestão que se encerra no próximo dia 24, por tudo que foi feito, né, nesse processo de construção da associação, né? Mais alguns tijolinhos aí que o professor Capucci tem aí no seu pano de fundo, aí foram colocados na construção da nossa
da nossa associação. Então é isso, gente. Eu queria finalizar com isso e passar a palavra para a professora Luciana, que vai falar um pouco mais, né, pelo que a gente combinou aqui, de alguns aspectos mais específicos do que a gente tem pensado que vão ser os desafios aí para a associação no próximo período, mas dizendo isso, né, que nós nos colocamos aqui, eu nessa posição de candidatura à presidência, um pouco de porta-voz nesse processo com a professora Luciana, de seguir essa conversa até a próxima segunda-feira, né? Acho que na verdade a campanha acaba no sábado, o professor Capucci pode me corrigir, né, no dia 18, então até o dia 18 estamos à disposição para esse diálogo, para as mensagens que a gente possa receber, no sentido de construir também essa candidatura e esse processo coletivo, né, para a nova gestão da associação. É isso. Obrigado pela atenção aí a todo mundo. Luciana? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem aqui com a conexão? Tá. São perguntas, né? A gente sempre faz. Então, obrigada pela palavra, Salomão. Eu sou, então, né, Luciana Pagliarini, sou relativamente nova, né, na casa, entrei na UFABC em junho de 2018, fez 2 anos agora, né, eu estou na UFABC, alocada no CCNH, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né, fico no campus de Santo André, e, enfim, acho que o professor Salomão sintetiza bastante bem esse processo, né, do encontro desse coletivo. Estou aqui na função dessa parceria aí, para contribuir aí com essa gestão encabeçada, digamos assim, pelo professor Salomão, mas como ele disse, nesse espírito bastante coletivo, bastante horizontal, que foi o clima em que essa chapa se formou e, né, enfim, nós pensamos exatamente, bem estrategicamente, tentando dar um equilíbrio, né, para esse coletivo, até na hora de pensar as funções e tudo mais, e a ideia é que a gente realmente consiga fazer um trabalho solidário, né, não só entre nós, mas todo o envolvimento aí da nossa comunidade docente, né? Eu vou falar um pouquinho dos eixos, então, que estão na carta, né? Que envolvem os nossos princípios e as nossas diretrizes. Não vou fazer uma leitura, né? Vou tentar sintetizar um pouquinho cada eixo, acho que tem o link aí. Quem não leu ainda a carta, eu convidaria para essa leitura. Mas essa carta, né, dessa chapa que se chama Fortalecer, Incluir e Democratizar, nasce justamente desse contexto que o professor Salomão situou um pouco, que é a gente pensar na importância da associação docente nessa construção que vinha sendo feita, né, pela gestão atual, e a necessidade da gente dar uma continuidade nesse processo de construção e ampliação da participação dos docentes, né, por entender a importância que a DUFA-ABC tem, não só, né, num contexto local da nossa universidade e da questão da carreira docente, da categoria docente, mas também num contexto mais amplo, né, de uma conjuntura nacional. E então essa continuidade foi pensada mais ou menos dentro desses 3 princípios, né? Cada um deles aí a gente acabou relacionando mais a cada um dos eixos, mas na verdade tem uma transversalidade também muito grande entre eles, né? Então o primeiro eixo aí, para quem estiver acompanhando a carta, eu não sei se é o caso de compartilhar a tela, acho que não há necessidade, né? Então a gente delineou um primeiro eixo que a gente está chamando, né, da defesa da democracia e da democratização da educação superior pública, gratuita,
laica, inclusiva e de qualidade, né? Então, esse eixo, digamos assim, é um eixo onde a gente pensou nessa atuação mais dessa conjuntura política mais ampla, né? Então, a continuidade aí da defesa e do enfrentamento a uma luta que a gestão atual já vinha fazendo, né? Que é a defesa permanente da autonomia universitária, tanto no sentido da autonomia didático-científica, mas também da autonomia administrativa, de gestão financeira e patrimonial, né? A defesa de metas e da ampliação da qualificação da educação pública, não só nos níveis de graduação e pós-graduação, mas também nos cursos de formação de professores, né? O respeito pelo PNE, a defesa de um financiamento adequado, com revogação aí da emenda constitucional do teto de gastos, a recomposição e a elevação das despesas, né, do custeio das instituições federais de ensino, proporcional ao processo que vinha, né, acontecendo historicamente de ampliação de vagas e dos programas de permanência também. Então, defesa por essa retomada desse investimento público, né, que é uma luta permanente, entre, enfim, outras questões também relacionadas à educação superior pública, né, de qualidade, que também vai envolver o plano de carreiras e cargos do Magistério Federal, a valorização da carreira docente, a defesa da autonomia em termos de liberdade acadêmica, liberdade de cátedra, né, neste contexto que nós temos vivido de tentativas constantes e ameaças, né, às universidades públicas de uma maneira geral e um ataque bem intenso em relação às universidades federais, no sentido de uma certa tentativa de desmoralização e desqualificação, né, das nossas instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, a defesa dessa liberdade de cátedra, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, não só no âmbito local da UFABC, mas nesse contexto mais amplo. Fortalecimento de políticas afirmativas, também nas várias instâncias, né, nos níveis de ensino, de graduação, pós-graduação. Nós tivemos aí, recentemente, também a revogação de uma portaria importante. A manutenção e fortalecimento da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e do cumprimento da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, fortalecimento da extensão universitária, defesa da gestão democrática da universidade, incluindo aí o aprimoramento dos processos de escolha dos nossos dirigentes, de forma a garantir a autonomia das nossas instituições, e defesa da ciência e da cultura, neste contexto, especialmente da pandemia, que, ao mesmo tempo que dá visibilidade à importância da ciência e da pesquisa científica no Brasil, que é feita em sua grande parte nas instituições públicas, mas traz também a ideia da precariedade, né? Não só na formação da educação científica, mas também da própria percepção da valorização da ciência, que também nós também vivemos recentemente um processo de tentativa de desmerecer a ciência brasileira e as instituições de pesquisas públicas brasileiras, né? Então, acho que esse contexto da pandemia, ele traz, de uma certa forma, também uma certa vantagem, digamos assim, da gente pegar carona nesse bojo dessa percepção um pouco mais aguçada por parte da opinião pública da importância da pesquisa científica no Brasil, né? Então, esse seria o eixo 1, esse eixo dessa conjuntura mais ampla. O eixo 2 é um eixo que a gente vai olhar mais para a realidade local da UFABC, né, do nosso projeto político-pedagógico, do nosso PDI, que é o eixo da consolidação do projeto de excelência e inclusão da UFABC. Então, a defesa dos fundamentos conceituais do nosso PDI, que é a ética e o respeito, a excelência acadêmica, a interdisciplinaridade, a inclusão social, o acompanhamento do debate sobre o PDI, assim como das suas revisões,
a defesa de um ambiente plural, né, do debate dessas questões, das questões político-pedagógicas, né, que o Salomão apresentou na sua fala, né, nesse momento que a gente viveu agora desses debates político-pedagógicos, tanto em relação à experiência do ECE agora, como em relação agora à experiência de implementação, de aprovação e da implementação do planejamento do quadrimestre suplementar, foi um momento aí bastante efervescente, bastante salutar na universidade, né, com uma participação ampla dos docentes, e a gente também, dentro dessas diretrizes, desses princípios, percebe a importância do fortalecimento das decisões coletivas, né, das instâncias colegiadas nas deliberações. Bom, vamos lá, são muitas coisas. Um pouquinho de medo de ficar cansativo, mas estou quase terminando o eixo 2. Um diálogo permanente também, né? Isso também faz parte da nossa diretriz, acho que é algo também que a gestão atual também sempre teve no horizonte, que é um diálogo permanente, uma articulação, a gente ampliar, né, essa articulação com as demais categorias da comunidade acadêmica, né, com os técnicos e técnicas administrativos, com os discentes, com os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados e as suas instâncias, né, entidades representativas. Também uma continuidade de ações que começaram nessa gestão, com as quais a gente se identifica bastante, como disse o professor Salomão, que é nessa tentativa, né, de contribuir para a opinião pública, conhecer a universidade, o que nós fazemos dentro da universidade, né, nesse incentivo à valorização da ciência e da cultura. Nós promovemos ações como foi o evento da primeira virada cultural, científico-cultural, que a gestão atual iniciou em diálogo, né, com o movimento mais amplo das universidades brasileiras, de muitas universidades federais e de universidades brasileiras, universidades públicas. Então, promovemos uma segunda, né, quem sabe uma segunda virada científico-cultural e outros eventos desse nível e outras ações em diálogo com movimentos sociais e outras instituições e associações. Outro ponto, a criação ou a manutenção, né, de espaços de debate sobre cenários futuros da UFABC e de trocas de experiências entre docentes. Acompanhamento também, contribuição sobre o debate do uso dos espaços na UFABC, né, considerando não só a estrutura, a infraestrutura existente, mas com vistas à tomada de decisões, visualizando a garantia do bem-estar de todos, e o fortalecimento da integração entre os docentes nas diversas instâncias de debate e instâncias colegiadas. Estou tentando mesclar aqui um pouquinho entre uma leitura e um comentário breve. Nós vamos para o terceiro eixo, que é o fortalecimento, né? Então, nós temos aí um eixo dessa conjuntura da defesa da democracia e da democratização da educação do ensino superior público, nessa conjuntura mais nacional. Nós temos um segundo eixo, que é olhar para a nossa universidade, nosso PDI, nosso projeto político-pedagógico, nossas ações dentro dessas esferas. E um terceiro eixo, que é o fortalecimento da associação docente, da ADUFA-BC, e a ampliação, então, da atuação da associação na defesa de direitos, prerrogativas e interesses dos e das docentes. Então, esse eixo vai abarcar um pouco, pegando aí um gancho com o eixo 2, né, da importância, da defesa da importância das instâncias colegiadas. Então, nós entendemos que a ADUFA-BC também tem um papel importante em incentivar e mobilizar os docentes a ocuparem essas instâncias.
também no acompanhamento das questões relativas à isonomia nas condições de trabalho entre os campi, né? Assim como considerando a questão de acessibilidade, deslocamento também para os docentes entre os campi, né? De um campus para outro. Também a gente olhar para a questão dos espaços, um incentivo e apoio à implementação de espaços de convívio, espaços de esporte, cultura, lazer, espaços de descanso, espaços de convivência entre nós, docentes, né? Em momentos aí de intervalos entre aulas, em momentos que extrapolam aí a esfera, né? do cotidiano curricular e de trabalho. Apoio e mobilização também para docentes que são pais e mães no cuidados aos filhos, e a gente olhar para isso no sentido de tentar uma mobilização e um apoio para mais condições de suporte e acolhimento, né, para esses docentes, para que a universidade seja um ambiente acolhedor, não só em termos do espaço físico, mas também do próprio espaço das funções acadêmicas, das questões que envolvem, né, a parte administrativa do nosso trabalho e tantas outras aí no nosso cotidiano. Atuação na defesa dos direitos, né, de docentes filiados e filiadas, inclusive com o acompanhamento aí, a promoção de ações judiciais, que é uma questão que a gestão atual também já vem fazendo bastante, a orientação judicial, continuidade também das atividades aqui da TV, do FABC, né? Uma questão que a gente espera continuar, bastante importante, esse canal de comunicação, não apenas com os filiados e filiadas, mas com os docentes de uma forma geral. E, sobretudo, aí a defesa, né? Fortalecimento não só da nossa associação docente local, mas a defesa da importância do papel do nosso Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, que é o ANDES, como representante legítimo e exclusivo da nossa categoria. Um diálogo permanente também com o campo sindical, com os movimentos sociais, em especial da nossa região da Grande ABC. E a garantia, né, de algumas atividades, na regularidade dessas atividades, como as assembleias, né, com equilíbrio na distribuição das assembleias e outras atividades nos dois campi, fortalecendo aí esse espaço democrático, né, de debate entre nós associados. Assim como um incentivo e uma retomada aí da política de ampliação da adesão de novos filiados e novas filiadas, que é uma questão também que a gestão atual estava empenhada, né, em fazer nos últimos tempos, quando veio a pandemia, e isso certamente atrapalhou um pouco esse processo. E também temos em mente aí, entre os princípios e diretrizes, a realização, né, a importância da gente realizar um congresso dos docentes da UFABC. Também realizar eventos que possam dialogar com as demais categorias, mas a gente entende a importância e a necessidade da realização do congresso dos docentes e das docentes da UFABC. Bom, acho que é isso. Eu agradeço vossos ouvidos. Acabei fazendo uma leitura muito mais ampla e detalhada do que a gente tinha imaginado, na verdade. Espero que não tenha ficado muito cansativo. E acho que eu devolvo a palavra, então, para o Capucci, e gostaria também de agradecer, como disse o professor Salomão, essa oportunidade de nós estarmos aqui nos apresentando a chapa e um pouquinho das nossas ideias, dos nossos princípios, do que a gente pensa em fazer. Obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado, Salomão. Eu, particularmente, não achei longo, achei ótimo. Eu estava vendo aqui, não tem, por hora, nenhuma pergunta ou comentário, o que, né, de certa forma, era até esperado, porque é uma apresentação, não chega a ser um debate, né? Então, enquanto
espero mais uns minutinhos para ver se alguém tem alguma questão. Queria só reforçar a importância dessas eleições. E apesar de todas as chapas serem praticamente chapas únicas, né, tanto a da diretoria executiva quanto os de representantes de base, como o professor Salomão também reforçou, né, é uma etapa, né, o processo eleitoral também é uma etapa da consolidação e da construção, né, dos tijolinhos que temos aqui, da associação docente, né, que desde 2011 vem, aos poucos, se consolidando, se configurando, adquirindo cada vez mais legitimidade junto à nossa categoria na UFBC. Então, é um processo importante, essa participação, e é uma forma de compromisso coletivo nessa construção. Queria só dar uma justificativa, se for necessário, pelo fato de a gente ter convidado aqui somente representantes da chapa para a diretoria executiva, e não das representantes de base, mas os representantes de base, na verdade, eles não têm um papel de condução da associação docente, né? Eles participam de outra forma, né? Então, não teriam um programa a apresentar, princípios, embora tenham, inclusive, subscrito essa carta-programa que foi divulgada aos filiados, né? Que foi agora lida quase integralmente pela Luciana, né? Então, por isso que a gente se limitou a representantes da chapa para a diretoria executiva para fazer essa apresentação. Aproveito para dizer também que na próxima TVAD, na próxima quinta-feira, a atual gestão vai fazer um balanço. A atual gestão vai estar no seu penúltimo dia de mandato, mas já terão ocorrido as eleições e a gestão vai apresentar um balanço desses últimos 2, ou esbarrando um pouco nos últimos 4 anos também, né? 2 a 4 anos. Então, a próxima TVAD também vai ter um papel estritamente local, de interesse principalmente da UFBC, e já deixo todos convidados. Vamos ver, antes de encerrar, se tem algum comentário ou pergunta. Para mim, não aparece nenhuma. Então, reforçando as eleições dia 20, segunda-feira, das 8 às 20 horas, através do Siga Eleição, todos receberão as instruções por e-mail, link. E eu convido a todos que estão assistindo agora, ou que assistam depois, a conversar com seus colegas filiados também, reforçando a importância de participar desse processo eleitoral e, depois do processo eleitoral, né, o envolvimento também dessa coletividade na construção da associação e na construção da UFBC e da Universidade Pública Brasileira. Tá? Então, agradeço novamente ao Salomão e à Luciana, como representantes da chapa candidata à diretoria executiva, pela participação nesse programa de hoje. Eu acho que foi bastante importante para o processo como um todo. Agradeço quem assistiu ao vivo agora e aqueles que venham assistir depois. E é isso. Vocês querem alguma palavra final? Eu queria, na verdade, agradecer também essa oportunidade, né, que foi aberta. Eu vi que chegou aí uma questão bastante complexa da professora Regimeire Maciel, que é a nossa candidata, compõe a nossa chapa na posição de secretária-geral, sobre os desafios para as políticas educacionais no período futuro, né, enfim, presente e futuro. Eu queria aproveitar essa pergunta dela só para dizer o seguinte, né, que esses pontos que a professora Luciana trouxe, os 3 eixos de atuação, eles foram pensados numa linha de tanto de uma continuidade de conversa em relação às ações que a associação vem desenvolvendo já na UFBC nos últimos anos, como uma plataforma para aprofundamento e envolvimento do conjunto de associados nesse processo de construção dos eixos de atuação da associação. A gente faz questão de deixar isso muito claro na nossa carta de compromisso, né? E depois
ela é seguida do documento Princípios e Diretrizes, como o professor Capucci coloca neste caso, ele é assinado, ele tem o apoio dos candidatos a representante de base, né? Que esses pontos eles são diretrizes de atuação a serem construídos coletivamente nas instâncias da universidade, da associação, tanto na direção colegiada, nas plenárias, e nós propomos também realizar, a gente sabe que é um desafio fazer isso, sobretudo no momento atual, mas realizar um congresso dos docentes da UFABC, né, e aí teria como ponto de partida esses pontos apresentados pela professora Luciana, que poderiam, claro, ser acrescentados, desenvolvidos, né? E aí um desses pontos é justamente, né, a necessidade de seguir aprofundando esse debate que a professora Regimeire coloca, também sobre o papel da nossa associação na conjuntura educacional no sentido mais amplo, os projetos de política educacional que estão colocados hoje para o debate público, o papel da nossa associação frente ao nosso sindicato nacional, o papel do nosso sindicato nacional na condução desse debate. Então, tem um conjunto de questões aí que estaria nesse horizonte imediato de plenárias, de pensar essa nossa plataforma de atuação política mais cotidiana, mas também estaria nesse processo de construção de um congresso dos docentes da UFABC, em que a gente pudesse expressar e aprofundar essa discussão num conjunto de debates, passando por esses 3 níveis, né? O nível da política educacional, o nível da UFABC e o nível da nossa construção também enquanto associação, categoria docente dentro da UFABC e no cenário nacional. É isso, enfim, só para dizer que esse seria um começo de conversa, né, a partir do momento em que a nossa gestão venha a iniciar os trabalhos, em sendo eleita aí no dia 20. É claro que, como o Capucci coloca, nós temos uma única opção, mas isso, na verdade, não elimina a necessidade de que todos os associados da nossa UFABC participem desse processo, né? É um momento importante de construção, seja para apoiar a nossa chapa, seja para participar do processo, né, formalmente, mas esse é um momento muito importante. É claro que eu peço apoio à nossa chapa, peço voto à nossa chapa, né? Para isso que a gente lança a carta e lança esses compromissos todos e pede a participação de todo mundo, né? Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. Luciana, você quer falar alguma coisa sobre essas perguntas? Não, acho que o Salomão complementou super bem, é isso mesmo, né? Reforçar esse caráter dessa construção conjunta, né? E é isso, quero só agradecer mesmo a participação, a você, a comissão eleitoral e ao professor Salomão e aos nossos colegas também da chapa. O Silvio, na pergunta, cita meu nome também. Eu não vou fugir da pergunta, Silvio, mas hoje eu estou aqui como comissão eleitoral, né? Quinta-feira que vem, eu vou participar da TVAD como membro da atual gestão, né, da gestão que ficou nos últimos 4 anos. E aí eu vou carregar essa pergunta para a próxima live. Aí eu me sinto mais à vontade para falar também, né? Então, aí hoje você teve a perspectiva de quem está entrando, e aí na quinta-feira que vem a perspectiva de quem está saindo. Mas hoje não vou responder, porque como presidente da comissão eleitoral não cabe falar sobre isso. Tá? Mas eu não estou fugindo da pergunta, não. Quinta-feira que vem faço as considerações aí que acho pertinentes, que tem a ver com esses desafios para o Congresso. Tá bom? Então, acho que vou encerrando por aqui. Agradeço novamente Salomão e Luciana, quem assistiu. Agradeço antecipadamente todos que participarão das eleições do dia 20 de julho do UFABC. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.